Chegou a hora da gente fazer nossa revisão final de redação para o UERJ 2024, porque a prova já está chegando, então presta muita atenção nessa aula, por quê? Porque vai ser sua última oportunidade de revisar os principais pontos. Se eu fosse você, já pegava o seu papel, sua caneta, para anotar exatamente o que eu vou falar aqui agora, porque tudo que eu vou falar vai ser fundamental para você conseguir tirar o notão na redação da UERJ agora no dia 3 de dezembro, com base no livro O Menino do Pijama Listrado. Estou aqui no cenário da Nath. Se você gostou, comenta sim. Se você não gostou, olha direito e repensa as suas prioridades. Vamos lá, galera. Eu vou corrigir uma redação aqui sobre o seguinte tema. Qual é o papel da sociedade na formação da infância? Que foi um dos temas que eu passei recentemente para a galera da turma da Masterclass UERJ. Então preste muita atenção nesse tema. Os temas da UERJ geralmente são em forma de pergunta. Eu posso arriscar que são 100% em forma de pergunta, porque desde 2017, quando a UERJ começou a cobrar temas baseados em livro, que ela pede em forma de pergunta. A primeira coisa que eu vou colocar aqui no nosso checklist, eu já quero que você anote aí e me marca no story depois, mostrando que você anotou para eu recompartilhar, entendeu? Anota, me marca no story, monstro! E depois eu vou recompartilhar a tua marcação, beleza, beleza. Primeira coisa, então, o primeiro tópico do nosso checklist é o seguinte: responda a pergunta que a UERJ fez. Responda a pergunta do tema com as mesmas palavras da pergunta. Você entendeu? Ou seja, se o tema da UERJ foi qual é o papel da sociedade na formação da infância, você vai usar a palavra sociedade, a palavra papel, a palavra formação, a palavra infância na hora de responder essa pergunta, porque isso facilita muito a compreensão do seu corretor. Beleza, então o título dessa redação começou com cercas simbólicas. A outra coisa muito importante, segundo tópico do nosso checklist, faça título na linha 1 da sua redação, não pule linha. Faça o título na linha 1 da folha da UERJ. Caso você esqueça de pular, caso você esqueça de deixar a linha 1 para ser o título, infelizmente você não vai conseguir colocar e talvez isso possa acarretar em perda da pontuação, porque a UERJ coloca lá que é obrigatória a colocação do título, certo? Então, se você fizer isso, não se estressa, não sofre, porque não vai ter jeito de você mudar isso. Então, já tenta não esquecer de colocar título na primeira linha, certo? E título sempre curto, 2 palavrinhas, resumindo ali a polêmica que você vai trabalhar. Beleza. Então, a redação dessa nossa aluna começou assim, ó, em O Menino do Pijama Listrado, sempre com aspas, nome do livro. John Boyne ilustra com maestria, olha aí, ó, muito bom. Não é John Boyle não, tá? É John Boyne, muito top, Boyne. Ilustra com maestria o resultado das influências sociais, 2 pontos. Os privilégios de Bruno o conduz à alienação, enquanto a diferente nacionalidade de Shmuel o leva a ser perseguido. Olha aí, ó, fez uma comparação, fez um paralelo entre as duas situações, entre a situação do Bruno com a situação do Shmuel. Então aqui a gente tem o que a gente vai chamar de apresentação do tema, apresentação da polêmica, a abordagem do tema aqui, ó, começando a redação. A abordagem do tema, ela pode ser feita com o próprio livro. O repertório mais coringa possível é o livro da UERJ. Ah, não vou usar porque falaram que não pode. Mentiram para você. Você pode usar, você deve usar o livro. Se você precisar de um repertório coringa, o livro ele é muito importante. Só que tem que ter cuidado para não fazer resenha, tá? Não faça resenha do livro. Uma coisa muito importante aqui, ó, use o livro sem fazer resenha. Se você não sabe do que eu estou falando, então preste atenção agora, monstro. Use o livro base sem fazer resenha. O que significa isso, profinho? O que é uma resenha? Resenha é quando você dá opinião sobre o livro.
A UERJ não quer a sua opinião sobre o livro, ela quer a sua opinião sobre o tema. Então não é para você falar assim, o livro é muito triste, o livro é muito, enfim, impactante, dramático. Ela não quer saber a tua opinião sobre o livro. Ela quer que você use o livro para você mostrar a sua opinião sobre o tema. E como é que eu faço isso? Use as expressões fora da ficção. Por exemplo, quando essa minha aluna aqui, que é genial, Isabel, escreveu essa redação aqui, nossa aluna nota 10 da UERJ, ela usa o fora da ficção justamente para poder fazer um paralelo com a sociedade. E esse paralelo ajuda a redação a não ser o uso da resenha. Beleza. Fora da ficção, a sociedade tem o potencial de influenciar a infância, seja para o bem, seja para o mal, o que prejudica a estabilidade das futuras gerações. Aqui eu não colocaria a palavra prejudica, porque quando a sociedade influencia para o bem, ela na verdade não prejudica. Então eu trocaria aqui a palavra prejudica pela palavra afeta, certo? Porque a palavra afeta, ela pode ser um afeto bom e afeto ruim, tá? A palavra afeta, ela pode ser dos dois. Eu tenho afeto por você, isso me afeta positivamente. Então, o afeto ele pode ser positivo ou pode ser negativo, assim como a sociedade pode influenciar para o bem ou para o mal. Beleza. Então, aqui nessa segunda parte da introdução da Isabel, ela coloca a resposta à opinião. Então, qual é o papel da sociedade na formação da infância? Então, a sociedade tem um potencial, ou seja, tem um papel de influenciar a infância, seja para o bem, seja para o mal, o que afeta a estabilidade das futuras gerações. Beleza aí, ó. Muito bom. Então, aqui a gente tem a resposta opinião, nessa parte em azul aqui. Eu puxo uma setinha para cá. Vou chamar aqui de resposta opinião. Muito bom. Então, aqui eu tenho a nossa tese, né, que ela faz o paralelo e traz para a sociedade contemporânea respondendo a pergunta. Perfeito. Uma coisa muito importante também, que eu não sei se essa redação tem, vou ver agora, tá? Que é a seguinte: você faça coesão lexical entre os parágrafos. Faça coesão lexical entre introdução e desenvolvimento. Como que eu faço o tal da coesão lexical? A UERJ tem um dos critérios lá na parte de expressão que ela fala que tem que ter uma solução pessoal de ligação entre os parágrafos. E essa solução pessoal de ligação entre os parágrafos, ela pode ser feita por meio da coesão lexical, em que você termina a introdução com uma palavra e retoma essa palavra, sinônimo ou qualquer outra coisa, no parágrafo de baixo. O nome dessa retomada é coesão lexical. Então, olha só. No próximo parágrafo, ela começou com a expressão o futuro das crianças. E ela termina a introdução dela com a palavra futuras. Perfeito aqui, ó. Então, futuras com futuro. Então, ela faz uma coesão que a gente chama de coesão recorrencial, quando ela usa uma expressão sinônima ou então uma expressão que é parecida, ou então mesmo radical. Então aqui existe coesão nítida entre a introdução e o desenvolvimento. Perfeito. O futuro das crianças é produto da instrução a elas oferecida. Muito bom. Então aqui ela fez um tópico frasal apresentando o argumento bom. Essa redação será feita por meio da dialética. O que é uma redação por dialética? É quando ela vai mostrar que existem dois lados de uma mesma moeda. Ela não vai ficar em cima do muro. Ela vai dizer, por um lado, a sociedade pode ser boa para as crianças, então ela vai argumentar nesse sentido, ela pode ser boa por isso, 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 isso. E por outro lado, ela pode ser ruim por isso, isso, isso. Então ela está argumentando nos dois sentidos para a redação da UERJ, certo? Nath entrou aqui agora querendo o microfone ou o telefone. Fone de ouvido. Cadê, Nath? Fone de ouvido? Meu Deus, branco aí. Tá, peraí. Fone de ouvido cheio. Corta essa parte. Mentira, corta. Aqui, ó. Então se liga, que tá falando a questão do tópico frasal aqui que ela tá apresentando. O futuro das crianças é produto da instrução a elas oferecida. Falando que
Essa redação foi feita por dialética. O que é dialética? Quando ela mostra dois lados opostos, para bem ou para o mal, e depois ela vai fazer uma síntese conciliadora dessas duas ideias. Esse é o nome da redação, vai ser assim, tá? Beleza! Então aqui a gente tem o quê? A gente tem um tópico frasal apresentando o argumento de número 1. Vamos chamar de tópico frasal. Perfeito, muito bom. Beleza. A esse respeito, sempre tente conectar os parágrafos, os períodos, tá? A esse respeito, agora ela vai usar uma referência filosófica, um filósofo para fundamentar. A esse respeito, Paulo Freire defendeu que a educação é capaz de ampliar os horizontes, superar a opressão social e mudar perspectivas. Beleza. Então, uma coisa bem importante no nosso checklist, use filósofos e referências literárias, bibliográficas, repertórios para fundamentar os seus argumentos. Use referências de repertório, referências de filósofos para fundamentar seus argumentos. Perfeito, profinho. Muito bom. Só que esse uso das referências, ele tem que ser um uso produtivo, tá? Não, o que significa um uso produtivo? Não adianta você citar o filósofo e não mostrar o que isso tem em relação com a polêmica que foi cobrada. Então, se você apenas citar, por exemplo, o Paulo Freire agora, e não relacionar com o tema, com a polêmica, não serviu. Então, as referências precisam ser produtivas. Use referências produtivas. O que significa referências produtivas? Significa dizer que você tem que fazer uma relação com o tema que você está desenvolvendo. Então, a esse respeito, Paulo Freire defendeu que a educação é capaz de ampliar os horizontes. Então, o que isso tem a ver com a infância? O que isso tem a ver com a questão da influência da sociedade na formação da infância? Então, vamos lá. Vai ser assim, ó. Nesse sentido, vamos ver agora a referência, tá? O uso produtivo. A infância é influenciada... tá vendo? Ó? É influenciada por tal formação defendida por Freire. Você percebeu que ela fez uma relação clara aqui com Freire, visto que é capaz de criar cidadãos respeitosos perante as diferenças, inconiventes, não gostei dessa palavra não, hein? Inconiventes, com atos de injustiça, eu colocaria capazes de criticar injustiças, capazes de denunciar injustiças, ou inconformados com a injustiça, não colocaria inconiventes não, tá? Que é uma palavra meio estranha, eu nem sei se existe. E solitários. Beleza, então aqui ela fez uma referência. Agora ela vai continuar. Além disso, esse ideal freiriano representa a esperança de manter apenas na ficção as cercas que separavam Shmuel e Bruno, e que na contemporaneidade separam simbolicamente a influência negativa e positiva do convívio social na formação de meninos e meninas. Então aqui ela fez uma referência metafórica, alegórica, à questão das cercas. O que é uma alegoria? Lá na obra existia uma cerca literal que separava o Shmuel e o Bruno, a cerca do campo de concentração. Então ela vai dizer que o ideal idealizado por Freire, ou seja, que a ideologia de Freire, ela é esperança para a gente manter na ficção apenas as cercas que separavam Shmuel e Bruno, e que na contemporaneidade separam simbolicamente a influência negativa e positiva do convívio social. Não curti muito esse finalzinho aqui não, tá? Separam simbolicamente a influência negativa e positiva do convívio social. Não entendi muito bem o que ela quis dizer aqui com isso, tive que reler. E nessa que a gente tem que reler, o corretor tira ponto da gente. O que significa separar simbolicamente a influência negativa e positiva do convívio social?
Não compreendi, então ficou confuso isso aqui, vou tirar ponto dela por isso. Como é que deveria ser? Deveria ser assim, ó, as cercas simbólicas, elas separam as pessoas por conta das diferenças de cor, de pele, diferenças de comportamento entre elas, diferenças de classes sociais. Então, se ela fala aqui, ó, que separam simbolicamente, ou não simbolicamente, né, porque às vezes as cercas são literais também entre as classes, que separam as classes sociais em função daqueles que têm privilégios e dos outros que não têm privilégios. Então, colocaram assim, ó, separam simbolicamente pessoas em função da sua raça, em função, raça não, porque todo mundo é raça humana, em função da sua cor da pele, em função da sua educação, em função da sua classe social, em função dos seus privilégios, dos seus direitos. Beleza? Então, eu não gostei desse finalzinho, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela construiu uma alegoria e não conseguiu desenvolver nesse final. Então, por isso que eu vou tirar ponto dela aqui. Essa parte aqui em amarelo, ela foi a fundamentação do parágrafo. E essa parte aqui em verde, ela foi o aprofundamento do parágrafo, em que ela dá exemplos, sempre dê exemplos para as ideias que você está propondo, tá? Sempre dê exemplos. Se você não der exemplos, a sua argumentação fica genérica. Então vamos lá. Sempre dê exemplos no desenvolvimento do parágrafo, para que a sua redação não fique genérica. Muito bom. Exemplos concretos, tá? E agora vai trazer, ó, por outro lado, a sociedade é capaz de determinar negativamente o comportamento desde a infância. Então aqui é o tópico frasal mostrando que existe sim um problema que está na infância, e esse problema é brabo demais, que a sociedade ela determina o comportamento negativo da criança na infância. Beleza, tópico frasal, baseado nesse segundo argumento aqui, ó, lindo demais. Tópico frasal. Então vamos lá. Sobre isso, agora vai trazer uma outra referência de um filósofo, tá? Então não tem problema nenhum você usar dois filósofos. Tire esse negócio da sua cabeça. Ai, me pode dar 10 filósofos. Pode sim, quem disse que não, monstro. Pode sim, que você não pode fazer redação superficial, encher linguiça, você não pode fazer isso. Sobre isso, Jean-Jacques Rousseau, o certo aqui não é Rousseau, não, é Rousseau, tá? Defendeu que o indivíduo é resultado do meio em que é inserido, de forma que pode corromper a essência da bondade inerente ao ser humano. Muito bom ali, ó. Ela usou uma citação indireta. Então, sempre que você estiver fazendo redação ERG, prefira utilizar citações indiretas, porque você consegue argumentar com muito mais facilidade e tranquilidade. Ó, o nome da citação direta, ou seja, a citação direta seria o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. Essa é a citação direta do Rousseau. Então, o que ela fez aqui? Ela pegou essa frase e modificou de acordo com as palavras dela, fazendo uma citação indireta. Então, aqui, ó, sempre dê exemplos e prefira usar citações indiretas no desenvolvimento. Beleza. Então vamos ver aqui, ó, você percebe que ela usou o Jean-Jacques Rousseau, que é uma referência a um filósofo contratualista. E eu quero ver agora se ela conseguiu dar uso produtivo a esse filósofo. Espero de verdade que você esteja notando isso tudo, porque é muito detalhe, você vai esquecer, vai se perder todo, vai se enrolar todo, eu não quero que você se enrole. É incoerente exigir a formação positiva da criança que vive em um lar marcado pela violência doméstica, pela alienação parental. Ó, tá vendo? Ela está dando exemplos. Gostei muito, Isabel. Muito bom! Exemplos dessa influência negativa que a sociedade pode ter sobre a criança. É incoerente exigir a formação positiva da criança
que vive em um lar marcado pela violência doméstica, pela alienação parental, pelo preconceito, visto que a tendência de meninos e meninas é a reprodução de atitudes de seus pais. Então, ou seja, os pais, enquanto núcleo da sociedade, influenciam diretamente a criança. Você percebe que eu estou lendo essa redação pela primeira vez junto com vocês. E na primeira leitura já consigo compreender. É isso que o corretor da UERJ quer. Ele quer compreender a sua redação na primeira leitura. Se você obriga que o seu corretor leia 2 ou 3 vezes o teu parágrafo, é porque você foi confuso e ele vai tirar ponto seu por isso. Só que você repara que nessa referência aqui, ó, ela não trouxe o Rousseau. Ela não fez referência ao Rousseau nessa etapa, nesse pedaço aqui. Vamos ver se em algum momento ela faz referência ao Rousseau. Tem que fazer. Vamos ver se ela vai fazer. Assim, não é razoável que o meio social, apesar de possuir potencial para a transformação positiva, insista em criar cidadãos marcados pela crueldade e pela falta de empatia. Muito bom esse final, só que não fez uso produtivo do repertório. Cadê o Jean-Jacques Rousseau? Faltou o Rousseau aqui em algum lugar. Ele não apareceu, monstro. Cadê? Cadê ele aqui? Ó? Não apareceu. E nessa que ele não aparece, ela perde ponto no uso da referência da argumentação, tá? Então ela vai perder ponto aqui no primeiro parágrafo, porque ela teve do desenvolvimento, né? Ela teve aqui um fragmento confuso e aqui ela trouxe uma citação que, embora seja uma citação indireta referente ao tema, ela ficou solta aqui. Por que eu estou dizendo que essa referência ficou solta? Porque em momento nenhum ela traz de volta o Jean-Jacques Rousseau para fazer referência com o tema. Como é que seria então? Se você me pergunta assim, beleza, sei que eu errei, mas como é que eu poderia ter feito? Vou te mostrar, monstro, presta atenção. É incoerente exigir a formação positiva da criança que vive em um lar marcado pela violência doméstica, pela ação parental, pelo preconceito, visto que a tendência de meninos e meninas é a reprodução de atitudes cruéis de seus pais, o que vai de encontro à ideologia de Rousseau. Pronto, aí, poderia colocar aqui, ó. O que contraria, ou então o que vai de encontro à ideologia de Rousseau. Colocaria nesse pedacinho aqui. Você entendeu isso, monstro? Entendeu, né? Beleza, pronto aí. Só que não teve. E nessa que não teve, perdeu pontuação, certo? Somos diretamente influenciados desde a infância pelo convívio social, seja para o bem, seja para o mal. Perfeito, até rimou. Show! Então aqui ela começa a conclusão do jeitinho como eu ensinei para ela na Master. Como é que ela começa a conclusão? Ela começa a conclusão, deixa eu tirar minha câmera daqui e botar aqui em cima. Ela começa a conclusão fazendo uma referência à resposta à opinião, reafirmando a resposta à opinião. Então, reafirme a resposta à opinião no último parágrafo. Reafirmação da resposta à opinião no último parágrafo. Vamos lá. Elemento número 7. Reafirme a resposta. Ele é 7 não, é 8, né? 8. Reafirme a resposta à opinião na primeira linha da conclusão. Beleza, não beleza? Beleza, profinho, muito bom, muito show! Então faltam 2 elementos aqui para a gente encerrar o nosso checklist, hein? Perfeito. Ó, agora, depois que ela faz essa reafirmação da resposta à opinião, ela tem que fazer uma retomada dos argumentos. Diferentemente do Enem, em que tem que dar uma proposta de intervenção, na UERJ tem que retomar esses argumentos voltando a criticar, não dando propostas. Não vou dar propostas, vou voltar a criticar. Então as crianças, através da educação, podem ter suas realidades ampliadas. Você percebe aqui, ó, que ela está fazendo uma clara e nítida referência ao primeiro argumento, em que ela fala lá sobre o Paulo Freire. Inclusive, ela até poderia citar de novo o Paulo Freire aqui, ó. Através da educação, podem ter suas realidades ampliadas e suas perspectivas modificadas. Então, ela
retoma o argumento de número 1 aqui. E agora, se ela retomou o argumento número 1, o que ela vai fazer depois? Ela vai retomar o argumento de número 2. E, ao mesmo tempo, são vítimas e futuros perpetuadores da maldade que as é apresentada. Não é que as é não, tá? É que lhes é apresentada. Porque o que é apresentado a elas. E esse a elas é um pronome do pronome oblíquo, né? Pronome oblíquo. Então precisa ser lhes, que lhes é apresentado. Então aqui eu tenho que usar o pronome oblíquo e não o pronome reto, lhes. Então vai perder ponto na seleção morfossintática da maldade que lhes é apresentada. Você entendeu a parada? Que se ela fala assim, ó, que é apresentada a elas, é apresentada a elas. Show. Então aqui eu substituo esse a elas por qual pronome? Pronome oblíquo, lhes. Então, quando tem essa preposição oblíquo, que lhes é apresentada. Então aqui eu tenho o argumento de número 2 sendo retomado. Você tem que retomar os seus argumentos na proposta de intervenção. Estou meio com proposta. Você tem que retomar os seus argumentos na conclusão da UERJ, tá? E retomar voltando a criticar e não dando proposta de intervenção, não dando solução. Então, retome argumento 1 e o argumento 2 na conclusão, reafirmando a sua crítica sobre eles. Não dando sugestões. Você percebe que em momento nenhum essa redação falou assim, então é importante que as crianças sejam bem tratadas. Não falou isso. Por quê? Porque o foco não é dar propostas, sim, é avaliar a sociedade enquanto sociedade perpetuadora de problemas. E aí, beleza, ela retoma esses argumentos, ela faz aqui o que a gente chama de síntese conciliadora. A dialética, galera, quando ela tem dois pontos que se opõem, né? Toda dialética tem dois pontos que se opõem. Quando eles, na conclusão, se juntam, a gente chama de dialética por síntese conciliadora. Dessa forma, enquanto a sociedade for indiferente à formação social positiva, meninos e meninas continuarão vítimas de cercas simbólicas. E ela pegou cercas simbólicas e aproveitou essa expressão para ser o título da redação. E uma coisa muito importante que você faça é justamente isso. Faça com que as duas palavras no final da sua conclusão sejam as palavras que você vai usar no título. Isso aí tem que ser intencional. Isso aí você só faz se você quiser mesmo, tá? Do nada eu criei ali duas palavras. Não, ninguém faz nada do nada. Tem que querer. Então, por exemplo, qual que é a expressão? Quero usar a expressão cercas simbólicas para ser o título. Então, lá na conclusão, já faça com que a tua frase resulte nessa expressão cercas simbólicas. Então, planeje sua última frase da conclusão para que nela surja a expressão que será o título. Beleza? A gente chama essa técnica de validação dupla. Por que validação dupla? Porque o corretor ele tem contato com o seu título duas vezes. Então, quando o seu corretor estiver fazendo a leitura, ele vai ter contato com o seu título pela primeira vez aqui, na linha 1, que é a posição mesmo do título,
Então ele valida pela primeira vez o seu título e depois ele encontra o seu título de novo, pela segunda vez. Então ele valida 2 vezes. Por isso que a gente chama de título por validação dupla. É muito bom porque mostra uma intencionalidade argumentativa, mostra que você está de fato preocupado em organizar o seu texto de verdade. Então qual vai ser a nota para essa redação? Ela vai perder ponto aqui na seleção morfossintática, na construção desse parágrafo aqui que não ficou tão bom e na falta da referência ao Jean-Jacques Rousseau. Então a nota para essa redação vai ser 0,8 de 10. Beleza, 8/10. E no caso, ela valendo 20 pontos, como vai valer esse ano, vai ser pontuado por volta de 16 de 10 ou 17 de 10, depende ali de cada corretor. Certo ou não certo? Beleza, então, muito boa essa redação, gostei muito. Alguns erros apareceram e é legal que você também veja esses erros para que você não cometa na sua redação. E qual é o checklist que a gente vai fazer? É esse aqui, ó. Primeiro tópico do checklist, responda a pergunta do tema com as mesmas palavras da pergunta, preferencialmente na linha 1, tá? Não deixa para responder a pergunta em outro parágrafo, responda na linha 1 do seu texto. Segundo tópico, faça um título na linha 1 da folha. Não ignore o poder de um bom título. Depois, use o livro sem fazer resenha, tá? Você não pode fazer resenha. Por isso é muito importante vocês assistirem um vídeo que eu gravei sobre os principais erros da redação da UERJ. Vou deixar aqui no final para você tocar e continuar assistindo, tá? Faça coesão lexical entre introdução e desenvolvimento. Use referências de filósofos para fundamentar seus argumentos. Separe os seus exemplos. Sempre dê exemplos no seu desenvolvimento. Prefira usar citações indiretas. Reafirme a resposta e opinião na linha 1. Deixa eu sair daqui. Retome argumento 1 e argumento 2 na conclusão, reafirmando sua crítica. Planeje a última frase para que nela surja a expressão que será o título por validação dupla. Certo ou não certo? Esse foi o nosso checklist final da nossa redação R. E agora eu vou deixar um vídeo aqui para você tocar nele e continuar assistindo, que são os principais erros que você deve evitar na redação da UERJ. É isso, toca nele, continua vendo. E boa prova para você lá no dia 3 de dezembro, tá bom? Beijo e tamo junto.